Bem-vindo a mais um episódio do MinaCast. E hoje eu estou aqui com a Vanessa Fernandes, que é psicóloga e tem um extenso currículo, então licença que eu vou dar uma lidinha. Vanessa é especialista em psicopatologia, TCC, terapia ACT. Além disso, ela tem especializações em formação em TB, terapia comportamental dialética, obesidade e emagrecimento, avaliação para cirurgia bariátrica e... Como que fala esse outro aqui, Vanessa? Mindful Eating. Uau, inglês. Vanessa, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho da sua trajetória, né? E de por que você escolheu psicologia, de tudo que você vivenciou e que tem contribuído para os seus atendimentos. Mas primeiro eu gostaria de saber quem é a Vanessa, além da Vanessa psicóloga. Obrigada, Taira, pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Acho que esse podcast é realmente um podcast para dar voz a nós mulheres, né? Que nós temos conseguido encontrar o nosso lugar cada vez mais na sociedade de uma maneira tão bacana, né? Tem muito caminho para seguir, mas acredito que estamos nele, né? Estamos no lugar certo. E assim, quem é a Vanessa, né? Quem é a Vanessa além da Vanessa psicóloga? Eu sou mulher, lutadora, muito batalhadora, tenho 41 anos e sou uma mulher casada, com muita história pela vida. Psicóloga, me formei em 2008, eu sou mãe de 7. Só que eu sou mãe de 2 crianças e 7 gatos, né? Os gatos chegaram primeiro na minha vida. Hoje um deles é uma estrelinha, né? Dia 1º de dezembro faz 1 ano que ele é uma estrelinha. Tenho vivenciado aí um processo de luto pet muito, muito complexo. E mãe de 2 bebês e um deles também é uma estrelinha, né? Infelizmente foi um processo de aborto muito cedo, ele virou estrelinha cedo demais, eu brinco, né? E ele abriu o caminho para vir o Bento, que é meu filho, que tá com 1 ano e 10 meses. Que é uma fofura. Uma fofura, nunca vi mais lindo, eu sempre falo isso, nunca vi mais lindo, nunca vi mais esperto, e é isso. Eu sempre posto o bom dia dele lá. Sim. Oi, Coidei. Oi, Coidei. A gente fica já esperando, né? Cadê o Bento? Que ainda não falou o Coidei dele. Exatamente. Ninguém quer saber da mãe dele. O povo quer saber cadê o Bento. Quando o Bento não aparece, o povo já pergunta, cadê o Coidei? Vanessa, e por que você escolheu a psicologia? O que te levou a escolher essa profissão? Na verdade, eu cresci dizendo que eu seria médica pediatra. E aí, quando chegou a hora de fazer vestibular, cheguei a prestar vestibular para medicina. Só que eu olhei aquilo e falei, gente, isso não tá muito legal, não. Parece que eu não tô interessada nisso, né? Só que eu queria cuidar, eu queria seguir o caminho do cuidado. Eu queria mostrar para as pessoas que dá sim para fazer. Eu não tinha essa consciência dessa forma. Hoje eu sei que era isso, né? E então, acabei decidindo fazer psicologia e... Foi uma relação, assim, de amor, de ódio em alguns momentos. Quis desistir, cheguei a fazer outra graduação. Mas hoje eu entendo que eu me encontro na minha profissão. E qual que é a abordagem que você se identifica na psicologia? Hoje eu trabalho prioritariamente com a abordagem ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, e com a DBT, que é a terapia... que é a terapia comportamental dialética. São 2 abordagens dentro da TCC, a gente fala do guarda-chuva das TCCs, né? Então, são 2 abordagens dentro da TCC, mas que são abordagens contextuais, que consideram mesmo o contexto do indivíduo. Então, eu sou muito suspeita para falar das 2, né? Que eu amo trabalhar com as 2 abordagens. E o que mais aparece, Vanessa, no seu consultório, dentro dessas abordagens que você atende? Você atende mulheres e homens ou você atende só mulheres? Como que funciona? Atualmente eu tenho tido como nicho mesmo o atendimento a mulheres, apesar de que eu atendo homens também. Tem homens entre os meus pacientes atualmente, mas eu tenho seguido o caminho nas redes sociais e nos meus estudos mais de me atentar para as mulheres. E o que aparece mais na clínica hoje,
Bem, antes eu trabalhava mais com emagrecimento, obesidade e emagrecimento, comportamento alimentar como um todo. Agora, eu tenho migrado muito para ansiedade e relacionamentos. Que eu tô entendendo que o que mais tem vindo, o que mais tem surgido para mim na clínica são esses temas. Existem os transtornos de humor também, que cada vez mais têm aparecido com intensidade muito grande, né? Que tem aparecido mais, assim, de uma forma explícita. Que muitas vezes aparece, estou me sentindo mal, estou me sentindo triste, estou me sentindo ansiosa. Mas muitas pessoas, não sei se é fenômeno das redes sociais, que muitas pessoas chegam com um autodiagnóstico. Eu tenho depressão, eu tenho transtorno bipolar. Não, peraí, então vamos conversar sobre isso pra gente entender. Eu queria te perguntar, o que são os transtornos, que você falou agora? De humor. Transtornos de humor. O que abrange eles? É a depressão. Depressão e ansiedade. Assim, a grosso modo mesmo. Claro que dentro dos transtornos depressivos, a gente tem vários transtornos. A gente tem o transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno depressivo maior, transtorno depressivo persistente, transtorno... Nossa, gente, é muito nome, né? O manual é... Mas abrange vários... Mas são esses. Eu só esqueci o nome dele, é transtorno... é o das crianças... Alguém vai me ajudar a lembrar esse nome em algum momento, vai aparecer. Gente, manda aí nos comentários se você sabe. Vai aparecer o nome que agora sumiu. Eu fiquei interessada em saber sobre esse transtorno que é da questão do pré-menstrual. Transtorno disfórico? Transtorno disfórico pré-menstrual. Mas só voltando um pouquinho, ainda nos transtornos de humor, a gente tem o bipolar, que é o transtorno bipolar tipo 1, tipo 2 e a ciclotimia. Então, esses estão dentro dos transtornos de humor. O transtorno bipolar, já que você tocou nesse assunto, ele também tem espectros igual ao autismo? Ele aparece de diferentes formas? Às vezes, dentro da psicopatologia, a gente chega a usar o termo espectro, no espectro da bipolaridade, mas isso não é um termo oficial dentro desse transtorno, do bipolar. Porém, o transtorno bipolar existe o tipo 1 e o tipo 2. O que é a diferença entre o tipo 1 e o tipo 2? Transtorno bipolar tipo 1 é o que faz episódios de mania e o tipo 2 faz episódios de hipomania. O que é isso? Todos eles têm os dois polos, por isso que chama bipolar, né? Os episódios de depressão e os episódios de mania ou hipomania, né? O que é o tipo 1 que tem mania? O que é a mania? É quando tem, bem a grosso modo mesmo, os episódios são mais graves. Muitas vezes pode acontecer uma necessidade de uma internação, de uma hospitalização. É um prejuízo muito grave para o indivíduo. Entendi. A hipomania, ela pode muitas vezes, uma pessoa que tem um diagnóstico de transtorno bipolar e chega ao episódio de hipomania, ela vira pra você e fala assim, Taira, eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. E aí, você olha e ela tá com pouca necessidade de dormir, ela tá mais agitada, tem uma tá questão trabalhando de euforia muito. Também? Euforia, exatamente. É o humor eufórico. Sim, entendi. Mas a mania lá do tipo 1, ela é mais grave, ela gera prejuízos que a gente chama de clinicamente significativos. Então, essas são as diferenças. O tipo 2 não faz mania, mas o tipo 1 pode fazer hipomania. É complexo. É complexo assim. Mas basicamente essa a diferença. Tipo 1 faz mania, só o tipo 1 faz mania. Tipo 2 não. Tá. Então, falando do outro transtorno relacionado à tensão pré-menstrual, eu quero te perguntar, já que a gente está falando para mulheres, né? Eu acredito que muitas de nós devam ter e nem têm o diagnóstico. Você pode explicar para nós o que são os sintomas e o que abrange isso, os prejuízos também? Então, vamos pensar assim, gente, e tudo que eu for dizendo aqui em relação a critérios, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque um transtorno não é só bater critério, a gente fala muito isso, não é pegar o DSM, que é o manual, e checar os critérios, falar, nossa, tem os critérios, tem o transtorno, né? Porque... precisa de um acompanhamento, de um diagnóstico, de uma avaliação de um profissional capacitado, para entendendo mesmo, faz sentido isso aqui? Tá com base em quê? Não, será que essa pessoa tem alguma situação clínica, uma doença clínica mesmo, que leva a esses sintomas e sinais, né? Então, esse cuidado que a gente precisa ter antes de fechar um diagnóstico. Entendi. De qualquer transtorno. Mas o disfórico pré-menstrual, o que é a disforia? A disforia está relacionada ao humor mesmo.
Que é muitas vezes um humor rebaixado ou um humor irritado. Vamos pensar em TPM. Então, a TPM, o que ela tem de muitas... O que a gente conta da TPM? Eu fico irritada sem motivo aparente. Sim. Eu fico triste, eu saio chorando sem motivo. Ai, caiu uma água, derramou a água. Não, aí eu caio no choro, parece que o mundo acabou, né? Aquela história, minha vida acabou. E isso são as nossas emoções que muitas vezes estão muito intensas. Sim. Nós, como mulheres, a gente tem todo um sobe e desce de hormônios ao longo do nosso ciclo ali, que seja 28 dias, 35 dias, tem quantidades variáveis do nosso ciclo menstrual, né? Então, dentro de algumas semanas antes do nosso ciclo iniciar, a gente começa a sentir alguns sintomas muito intensos e muito difíceis. Que é essa irritação muito grande, uma tristeza muito grande. Dores também, pode acontecer da gente sentir algumas dores mais intensas. Então, dependendo da intensidade e da forma como vem o sofrimento, pode se diagnosticar com um transtorno disfórico pré-menstrual. E ele tem tratamento? Tem tratamento, sim. Uma das formas de tratamento é suprimir a menstruação, Mas nem toda mulher quer isso. Verdade. Então, outras formas de tratamento é, por exemplo, pela ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso. A gente entender o nosso mês, entender o nosso ciclo e trabalhar com os processos dentro da ACT, que é a história pra gente falar mais na frente um pouquinho, né? Vanessa, e você sendo mulher também já enfrentou muitas coisas relacionadas à maternidade, né? Você falou agora você perdeu um bebê, né? Que passou muito rápido pela sua vida. O seu pet também, né? Como que foi essas experiências? Você pode dividir com a gente? Sim, sim. Então, sobre o meu bebê, eu brinco que eu tenho certeza que ele era um menino, apesar de que não deu pra saber, a gente não... Foi muito rápido, né? Eu soube que eu estava grávida no dia 17 de janeiro de 2023 e o meu processo de aborto foi concluído dia 13 de fevereiro de 2023. Então, menos de um mês, né? Então, assim, eu tenho coisa de mãe, eu acho, né? No meu coração, ele era meu Isaac. E ele ia chamar Isaac, que nome né? lindo. Era. E eu nunca quis ser mãe. Nunca foi um desejo meu ser mãe. Eu abri meu coração para a maternidade. Lá em 2020, mais ou menos na pandemia, né? A pandemia mexeu muito com a cabeça de todo mundo. Então, eu abri meu coração para a maternidade. Eu já estava em um relacionamento de 10 anos, de 9 anos, em 2020. Então, a gente... Decidi e falei, se vier é ótimo. Se não vier também, ótimo. Então, eu estava aberta para o que viesse. Entendi. E aí, quando foi no final de 2022, início de 2023, né? Aconteceu de vir essa gravidez, recebemos com muita alegria e tudo. Só que eu sentia muito mal, eu sentia muita cólica, era algo assim... muito forte. Era uma cólica de me levar pra cama mesmo. E aí eu fui fazer minha primeira consulta, depois que eu soube que eu tava grávida. E foi um médico do pronto-socorro ainda não tinha um obstetra e tudo. E esse médico falou assim pra mim, você pode tudo, você só não pode sangrar. Nossa. E aí toda vez que eu ia ao banheiro, eu olhava o papel vigiava. pra ver se tinha sangue. Só que eu costumo falar isso e às vezes de forma meio cética, às vezes entendendo que alguma coisa me contava. Mas de certa forma eu tinha uma sensação, eu esperava por aquele sangue. Esperava não porque eu queria, claro que não. Mas eu esperava porque eu tinha uma sensação que ia acontecer. E aí o dia que veio, que eu vi aquele sangue, era cedinho, eu chamei meu marido e falei, meu bem, eu tô sangrando, vamos pro médico. E aí ele levantou muito assustado. Nessa calma toda, Vanessa? Eu falei, nessa calma toda, mesmo. foi, nessa calma toda. Na hora que eu vi, me deu um gelo por dentro, me deu um medo. E nessa calma toda, eu cutuquei nele, falei, meu bem, eu tô sangrando, vamos pro médico. E aí ele já levantou apavorado, vamos. E fomos, e aí foi um rolê. Nossa, e faz um ultrassom, não viu nada no ultrassom. Vamos fazer o beta-HCG. Beta-HCG tinha diminuído em relação ao começo. Não, você tá abortando. Aí eu já tinha um médico, né, nisso. Aí fui ao meu médico e ele... Não, vamos fazer outro beta, outro ultrassom. Aí fizemos outro ultrassom, outro beta subiu, já dava pra ver o neném. E aí a médica que fez o ultrassom falou, o seu saco gestacional tá irregular. Essa gravidez pode não ir pra frente. Entendi. E aí...
fiquei a semana toda esperando para fazer um novo exame e na semana seguinte realmente já não tinha mais nada. Então, realmente não era uma gravidez que Não era uma gravidez que ia progredir. progredir, né? Então, foi algo muito doloroso. E, assim, não tem muita explicação, né? A gente sente, né? Foi muito difícil, foi doloroso de forma física, porque eu senti muita dor. E eu me lembro que a última cólica que eu senti, eu cheguei a vomitar. E aí eu deitei no chão do banheiro, sentei no chão do banheiro, eu falei, chega, eu quero que isso acaba, de tão doloroso que tava. E aí meu marido veio correndo, era um sábado, acho que era um sábado mesmo. E aí ele veio correndo, me abraçou, né, e a gente, parece que foi uma despedida daquele processo. Entendi. Né? Não precisou fazer a curetagem, Não, nada graças disso? a Deus não precisei fazer nada disso. Eu não sei se você viveu isso, mas geralmente quando a gente tem perda gestacional, que está no inicinho da gestação, as pessoas do nosso torno meio que dão uma... mas estava tão cedo, né? Você não precisa sofrer por causa disso. Sim. Vai tirando vai invalidando o seu sofrimento. E isso acontece com muitas mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, disso pra gente. Por que é tão importante a gente validar essa gestação, essa perda, entender que realmente era algo importante ali, né? E até para os companheiros que estão assistindo, né? Para entender que isso é importante para a mulher. Sim. Vamos pensar do ponto de vista de planos, de energia envolvida. Eu acho que dá pra gente fazer análise de vários aspectos, né? Mas se a gente for olhar para uma gravidez que eu comecei o sangramento com 10 dias, que eu sabia que eu estava grávida. Então, eu já tinha todos os planos, já tinha sonhos, já tinha... Na cabeça da gente, a gente brinca já tinha nome, né? Já tinha nome, já é toda aquela idealização até a vida inteira da criança, né? Que a gente brinca, né? Então, assim, imagine que você tá lidando com emoções, você tá lidando com expectativas, você tá lidando com o sonho de uma vida de muitas mulheres. Verdade. O meu não era o sonho de ser mãe, porém, ao mesmo tempo... Você desejou, a partir do momento que você desejou. E eu fiz planos para aquele bebê, fiz planos para minha família e tudo aquilo. E outra coisa muito importante, são emoções. E emoções precisam ser validadas, emoções existem por uma razão. Então, como que eu chego numa pessoa que está sofrendo e falo, não fica assim não, que daqui a pouco você vai ter outro. Tá tudo bem, e eu tive outro, muito depressa. Mas aquele luto, aquela dor, aquela coisa de... Eu sou mãe de 2. Um deles tá aqui e o outro não. E uma coisa que eu sempre digo, para o Bento vir, o Isaac precisou não vir. É como se o Isaac tivesse dado a vida dele pelo Bento. Faz parte da história do Bento também. Exatamente. Faz parte da história da nossa família, da sua né? família, Então, ouvi muito de muitas pessoas. Não fica assim não, já você vai ter outro. E eu sei que quem invalida, não invalida de propósito. Vou invalidar essa pessoa. Não, nem não é por isso. maldade, é pra tentar não, uma é calenta. por bondade mesmo, exatamente. Mas uma coisa que eu digo, gente, valide as emoções. Aquela pessoa está sentindo e aquela emoção tem um motivo. Então, a gente precisa olhar com muito cuidado para isso, com muito carinho, com muito respeito. E como que essas vivências transformaram a sua prática na psicologia? Isso interferiu nos seus atendimentos? O que isso tem agregado? Interferiu assim, pensando tanto na perda gestacional, quanto no luto pela perda do meu filhote felino também, tudo. São dores que a gente sente na pele, né? Então, eu me vejo muito mais sensível. Eu já era sensível às emoções, eu já tinha esse olhar cuidadoso, né? Esse olhar validante. Mas passar por tudo isso me faz olhar e falar, tem dores que não tem solução. Tem emoções que vão, sim, todas as emoções vão e voltam, mas algumas dores nunca vão passar. Que a gente vive e a gente pode viver bem apesar de. E negar que essa dor existe não é o caminho. Precisa ser validado, entendida que ela tá ali, exato. né? Sim, isso mesmo. E falando sobre ansiedade, você até comentou uma vez comigo assim, que o Brasil é um país muito ansioso, né? Tá entre os países mais ansiosos do mundo. Por que você acha que isso
que o Brasil está desse jeito, né? Porque eu e um monte de gente que eu conheço tem transtorno de ansiedade, toma medicamento para isso. O que você acha que pode ter acontecido com a gente que fez esse boom, né? Esse tanto de caso? Sim. Bom, eu fico pensando que a primeira coisa de todas, o Brasil é um país continental. Então, nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Então, em termos absolutos, não tem como se comparar população brasileira com população argentina, Chile. Sim. Então, são países muito menores do que nós, para começar, né? Entendi. Então, em termos absolutos, não tem jeito de não ser um país com muitos casos, né? Só que, assim, vamos pensar em desigualdade social também. O Brasil é um país de uma desigualdade social muito grande, Muito. né? Acho que você vai saber falar disso até melhor do que eu, né? Então, as dificuldades financeiras mesmo, o sofrimento intenso das pessoas. Eu costumo brincar que, não sei nem se deveria ser uma brincadeira, mas eu costumo falar, né? Saúde mental é comida na mesa. Então, até que ponto nós ficamos ansiosos por conta de algum motivo muito real, né? Mas também tem pandemia. A pandemia veio aqui, é o que eu falei antes, né? Mexeu com a cabeça de todo mundo. Nossa, mexeu muito. Quantas mortes nós tivemos no Brasil, quantas sequelas nós tivemos no Brasil. E além disso, gente perdendo emprego, empresas que faliram. Né? Então, muito, muito a se considerar para pensar nisso. Só que tem uma outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar. A forma como a gente lida com as nossas emoções. Por quê? Porque a velha cultura de esconder as emoções debaixo do tapete. O Brasil é um país feliz, o Brasil é um país do samba, do carnaval, do futebol. Então, todo mundo é feliz por aqui. Dá até vergonha de falar, né? Diante de tanta coisa boa, a gente tá ali chateado e reclamando. É isso, então tem muito disso, né? Então, o famoso "e pela minha lei a gente era obrigada a ser feliz", do Chico Buarque, não é bem por aí, né? Acho que é a gente olhar e falar, não, peraí, eu não sou obrigada a nada. Primeiro, deixa eu olhar para o que eu tô sentindo, primeiro deixa eu olhar para essa subjetividade. Eu não estou feliz, estou vivendo uma situação... perdi um filho, na minha situação, né? Perdi um filho, perdi um gato que eu tinha 9 anos, que era meu maior parceiro. Ele foi seu primeiro pet, Foi meu primeiro pet, foi. E assim, a gente viveu um luto em vida, que a gente fala, né? Porque ele teve um linfoma, um câncer, né? Foi diagnosticado em agosto e foi se arrastando até ele morrer em 1º de dezembro. Então, foi... Você viu aquele sofrimento dele? Sim, ele morreu no meu colo, no dia que a gente ia comemorar o aniversário do Bento. Então, foi assim... Nossa, 2 emoções totalmente... opostas. E eu lembro que a médica veterinária dele falou pra mim, pensa que ele escolheu um dia de festa pra partir. Então, isso me ajudou até a ir pra festa do Bento mesmo. A gente fez uma festinha, uma comemoraçãozinha, mas mesmo assim, Mas né? era um momento, né? Era um momento de alegria, né? De celebrar a vida do Bento. E o Benedito partiu naquele dia, né? Mas então é isso, né? Voltando lá no que eu ia dizendo. A gente tá vivendo alguma coisa muito intensa. Tô vivendo um luto, tô vivendo um desemprego, tô vivendo uma crise financeira, tô vivendo um divórcio, que seja, enfim. E aí eu tenho que ficar feliz. Não pode demonstrar? Não posso demonstrar. E o outro vira, não, bola pra frente aí, ó, vida que segue. Não. Eu costumo dizer que o luto mesmo, o luto real, a gente enterra uma pessoa e a gente tem autorização para sentir dor até a hora que a gente enterra. Pela sociedade. Pela sociedade. Depois já olha, não fica assim não, ele não queria te ver triste. É verdade. E aí já rapidamente tem que voltar a trabalhar, Exato. tem que retomar a vida, né? Que é algo muito difícil. E aí as nossas emoções ficam onde? Ficam lá, dando herpes, dando dermatite e outros montes de problemas. Caindo no cabelo, né? Escondendo as emoções. Exatamente. Eu sempre fui uma pessoa, isso às vezes até me prejudicou um pouco, de ser uma pessoa que sempre exteriorizou muitas emoções, né? Então, se eu tô brava, todo mundo sabe que eu tô brava. Se eu tô triste, eu chego no trabalho chorando e conto pra todo mundo. Isso prejudica a gente porque nesse lugar mesmo da sociedade não acolher nossas emoções. Você sempre tem que estar bem. Né? E quando tem uma pessoa assim, né, é muito exagero, né, pra estar no meio do... É muita emoção para ser demonstrada. E a sociedade não sabe lidar
né? Eu me lembro que quando eu trabalhei em atenção básica, em postinho de saúde, tinha uma história de se alguém chegar, cadê a psicóloga? Cadê a psicóloga? Chama a psicóloga. A pessoa chegou chorando, cadê a psicóloga? Né? Porque as pessoas não dão conta de lidar. E não é precisa porque ser elas são psicólogo ruins. pra você acolher, né? Pra Exatamente. Você, lógico A mãe, não é toda mãe que é psicóloga. Aliás, a grande maioria não é, né? Verdade. E é importante ela acolher o choro do filho dela. Sim. E ali tem vários profissionais que não aprenderam essa prática do acolhimento. Sim. Né? Não, o psicólogo é importantíssimo, mas né, enquanto não chega, vamos fazer alguma coisa por essa pessoa. É isso, né? E eu entendo que a minha função como psicóloga, dentro do meu grãozinho ali, muitas vezes é essa, de ajudar as pessoas a aprender a sentir as próprias emoções e a acolherem as emoções do outro. Entendi. Porque muitas vezes a gente também não dá conta, né? Eu conto uma história que é minha, inclusive. O meu marido, ele vai ficar muito bravo comigo. Eita. Ele tem uma forma de regular, quando ele tá com raiva, que ele faz um negócio assim com a mão, que ele mexe a mão assim, que é como se fosse regulando mesmo, né? Quando eu vejo aquilo, já me dá um negócio ruim por dentro, aí eu já olho nele e falo, já tá fazendo negócio com a mão, hein? Eu, já psicóloga, tá que sei lidar com essas coisas, teoricamente, tenho que me policiar pra eu deixar ele em paz, regulando a raiva dele do jeito que ele dá conta. Né? Então, hoje eu tenho cada vez mais deixar dele fazer o negócio dele com a mão quando ele precisa, que eu sei que ele tá se regulando, né? Ainda bem que é assim, dificuldade com isso. Porque realmente... E às vezes não consegue se regular e aí vai só piorando, né? Exatamente. Vanessa, quais que são os sintomas, assim, da ansiedade mesmo? O que a pessoa geralmente sente? Só pra gente entender e conseguir... É importante a gente diferenciar a ansiedade que é clínica, que muitas vezes pode ser um transtorno psiquiátrico mesmo, da ansiedade que é a emoção do ser humano do dia a dia, né? Porque a ansiedade, ela serviu mais ainda lá atrás, quando nós éramos caçadores, coletores lá, que a gente vivia nas florestas e tudo, que tinha tribo inimiga, e aí tinha um leão que vivia por ali, solto também. E a ansiedade é a emoção do correr ou fugir. Sim. Né? Luta, fuga ou congelamento, que a gente fala, né? Então, a ansiedade normal é essa. Solta muita adrenalina no corpo, e aí essa adrenalina vai dar condições dos nossos músculos se contraírem, vai jogar mais sangue, né, para os músculos, vai dilatar a pupila para você enxergar melhor, vai te dar mais mobilidade também, né? Então, vamos pensar nisso, né? Para lutar ou para correr, a princípio, né? Num momento de perigo, por exemplo. No momento de perigo, né? Sim. Vamos lembrar da gente lá atrás, lá nos primórdios, lá nos nossos ancestrais, que a gente precisava correr do leão, lutar contra a tribo inimiga, né? Então, a ansiedade é essa emoção muito necessária pra gente. Hoje em dia, pra gente estar aqui gravando esse podcast... Tem que ter uma ansiedadezinha que nos ajuda a nos preparar, que nos ajuda a nos arrumar, falar, não, vou mais bonita, vou dar uma lidinha no que é importante, vou pensar em alguma coisa bacana de ser dita, pra eu não sair falando besteira. Então tem aquela ansiedade que joga adrenalina, e aqui é como se eu estivesse na luta. Entendi. Porque se eu congelo, se eu não vou, aí eu fui pra fuga. Entendi. Né? Mas aqui não existe uma situação real de perigo de morte. Mas é uma situação de algum risco, que a gente entende que é algum risco, que a gente fica nervosa. Aquele desconhecido também, que às vezes exatamente, né? Aí, o que acontece? A gente tem essa ansiedade que é normal, que é esperada. Sim. Né? Que é fisiológica do nosso corpo mesmo, que é o nosso corpo jogando substâncias pra gente agir de alguma forma. Só que aí, o que acontece? Uma vez eu li, eu não me lembro quem que escreveu isso, mas eu li que a nossa sociedade andou tão depressa, que o nosso corpo não acompanhou. Então, o que acontece é que muitas vezes o nosso corpo interpreta que tem um risco de morte, um perigo muito grande e real, numa situação que não tem. Vamos supor alguém que tem um transtorno de ansiedade social, por exemplo.
Que não consegue ficar que junto. não consegue estar, que tem medo do julgamento. O transtorno de ansiedade social é muito por aí. É o medo de ser julgado pelas outras pessoas, né? Então, essa pessoa vai ter dificuldade de estar entre outras pessoas e ela não vai conseguir, quase que nunca na vida, apresentar um trabalho na frente de todo mundo, Entendi. dar uma palestra, né? De tão grande que é o pavor de ser julgado por outras pessoas, né? E aí, qual que é o perigo real nisso aí? De morte não tem. Nenhum. Não, a princípio, não. Claro que a gente não vai pensar em situações muito diferentes, vai ter um atirador. Não, isso aí é outra história. Sim. Mas, dentro dessa questão do nosso corpo não acompanhar o desenvolvimento da sociedade, vão aparecendo os perigos que são imaginários, só que o nosso corpo percebe como reais. E aí ele sente aquelas mesmas sensações. Ah, mas aí como é que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada com isso só porque é imaginário esse perigo? Não, claro que vai. Seu corpo tá sentindo como real, então você tem que cuidar disso de alguma forma. Não é simplesmente cruzar o braço e falar, não existe um leão aqui, eu não vou morrer. E vida que segue. Para algumas pessoas pode ser que dê certo em algum momento, para outras não. Para a maioria delas não. E aí, quais que são, então, os sintomas dessa ansiedade que é patológica, né? Então, a gente falou da ansiedade que é fisiológica, normal, esperada. E agora a ansiedade que é patológica e que pode ou não ser um transtorno. Depois você vai me falar dessa diferença também. Então, eu vou falar agora da diferença. Certo. Quando ela é transtorno, para transtorno psiquiátrico, a gente tem que pensar sempre assim. Causa prejuízo significativo na vida do indivíduo? Se não causar prejuízo significativo, se a pessoa estiver conseguindo trabalhar, conseguindo seguir com a vida, a gente tem que olhar, pode ser que não seja efetivamente um transtorno. Vamos supor que a pessoa tem sintomas de ansiedade esporadicamente. Entendi. Então, pode ser que não seja. Então, ela vai ter sintomas aqui e ali. Mas se causar prejuízo, aí passa a ser um transtorno. Essa que é a diferença. Mas vamos pensar em sintomas, então, né? Quais que são os sintomas muito importantes físicos de ansiedade? Uma delas, tremor. Começa a tremer. Sabe aquele tremidinho que dá por dentro, assim? Tipo aquele uma taquicardia, eu ruim? tenho isso às vezes. Não chega a ser taquicardia, não. O frio na barriga. Sim. Vem o frio na barriga, aquele negócio por dentro, assim, que você fala, nossa, quase que uma sensação esquisita. Taquicardia também. Taquicardia é um dos primeiros. Taira, muitas vezes vem como se o coração fosse mesmo explodir. Que você olha e fala, se eu não resolver isso aqui agora, meu coração vai explodir. É um coração muito disparado. Muitas vezes a gente tem sintomas gastrointestinais, que é a dor de barriga mesmo. Que solta ali. Aquele povo que fala, nossa, eu dou dor de barriga quando eu tô ansiosa. É normal, Assim, normal assim, dentro dos sintomas importantes de ansiedade, pode vir o gastrointestinal, a dor de barriga. Às vezes o desconforto gástrico só mesmo, né, que é a vontade de vomitar, muitas vezes a ânsia, sudorese, muito comum. O próprio tremor do corpo, já tinha falado dele, né, tremor do corpo mais intenso. Algumas vezes a gente dá aquela amolecida no corpo. O corpo dá aquele... Você fala, nossa, eu não dou conta de sair daqui. Algumas vezes pode ser que a gente pode chamar isso de pernas de chumbo. Pernas de chumbo é quando a perna fica pesada mesmo. Você não consegue Não tem sair do lugar. outra explicação, né? Sim. Perna pesada, você não dá conta de sair do lugar. Né? E aí pode vir outros, né? Dor de cabeça... às vezes dificuldade na fala também pode acontecer, que é enrolar a língua. Enrolar a língua pode sim. Aqueles sintomas da gente ficar com as mãos um pouco mais assim. Acontece se for mais graves os sintomas, né? Se forem mais graves os sintomas, pode acontecer. Os sintomas mais musculares mesmo, né? Dá uma travada, né? Mas eu falo, a gagueira mesmo, né? Aquela então coisa de ficar gaguejando. Não, mas peraí, vamos devagar. É por isso que a gente não pode bater critério. Né? Porque todo mundo tem. Um pouquinho. Todo mundo tem. Na faculdade de psicologia a gente fala muito assim, quando a gente vai estudar psicopatologia. Nossa, eu tenho isso. Nossa, eu tenho isso. Todo transtorno a gente se identifica. Entendi. Né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os diagnósticos de rede social. Uhum. Né?
Porque é fácil, né? Tem 5 aqueles... critérios para você ter transtorno bipolar. Nossa, eu tenho transtorno bipolar. Já começa até a sentir os sintomas. Exatamente. É importante, às vezes, a gente ver um vídeo desse, né? Que traz conhecimento, igual você tem vários que traz conhecimento, que traz definições. Mas para a gente estar atento que a gente vai precisar buscar uma ajuda e não ter o seu próprio diagnóstico, né? E fazer... e até tentar se tratar sozinho. Eu tenho tal coisa, eu preciso de uma constelação familiar, por exemplo. Né? E aí, eu queria saber, Vanessa, porque eu sei que a constelação familiar não é algo ainda reconhecido cientificamente, né? Que ainda não tem nada... o pessoal chama de pseudociência, né? Que ainda não tem nada científico mesmo. Qual que é a sua opinião, enquanto psicóloga, sobre a constelação familiar? Então, eu cheguei a aprender algumas coisas sobre constelação familiar no passado. Eu fiz um acompanhamento com uma psicóloga que também usava constelação familiar, né? E há muitos anos, né? E hoje, o que acontece? O nosso conselho, o Conselho Federal de Psicologia, o CFP, ele desaconselha a prática de constelação familiar pelos psicólogos. Né? É uma nota técnica que saiu em, acredito que março de 2023, e ela é uma nota extensa, de 10 páginas, né? Tá disponível no Google, tem explicações técnicas, tudo bonitinho. E ela vem contando pra gente um pouco do que é a constelação familiar, das ordens da constelação familiar, das leis, né, da constelação familiar, e de como que ela conflita com os princípios éticos da psicologia, com o nosso código de ética, né? Ela fala um pouco sobre posição das pessoas no sistema familiar, de quem faz parte do sistema familiar e como que isso funciona. Ela é um conjunto de práticas que é um tanto patriarcal também, né? Que tira de nós mulheres um pouco do nosso protagonismo. Então é muito delicado esse lugar todo da constelação familiar dentro da psicologia. Né? Então o CFP desaconselha a prática. Sim. Eu acredito, eu não vou me recordar exatamente, porque é uma nota técnica muito longa, mas eu não lembro se ele fala exatamente desaconselhamos. Mas ao longo da nota toda ele vai fazendo contraponto com a prática de psicologia, né? Vai trazendo aqui e aqui o que é a constelação, o que é a nossa prática, né? E agora imagine, você vai para uma sessão, uma prática de constelação. E aí, ali naquela prática, desperta coisas internas suas muito intensas, dores muito intensas, emoções muito intensas. Boa tarde, muito obrigada, foi um prazer estar com você. Agora você vai cuidar das suas dores. Agora lide com isso que a gente você mexeu. Que lute. Entendi. Imagina, realmente. Como que isso é difícil, É muito perigoso, inclusive, né? Sim, se a gente for pensar exatamente. Por esse lado. Dependendo do indivíduo, olha, o comportamento suicida é algo muito intenso. Né? O Brasil não vou falar que é campeão, mas da América do Sul nós somos campeões em comportamento suicida. Nossa. Então, só que lembrando daquilo, o Brasil é continental, né? Mas são números muito significantes. Então, se eu pego uma pessoa com comportamento suicida, levo para uma sessão de constelação familiar e estabeleço algumas coisas para ela, falo algumas coisas para ela e falo, lide com isso, amanhã o que a pessoa vai fazer? Realmente. Muito grave então, mesmo. A minha opinião... eu não uso. Eu não aconselharia alguém que se eu fosse dar uma supervisão, orientar, ser professora de jeito nenhum. Mas o CFP tem essa nota técnica que desaconselha os profissionais também. Tá, então, já que nós não vamos fazer constelação, queria saber um pouco sobre a ACT, que é a abordagem que você trabalha. Como que ela pode ajudar nessa questão da ansiedade? Então, como eu falei lá no começo, hoje eu trabalho também com a TCC clássica, terapia cognitivo-comportamental, mas hoje cada vez menos, né? Hoje, atualmente, eu tenho usado ACT e DBT. Antes de falar da ACT, eu quero falar da DBT. A DBT é a abordagem que hoje é a que tem maior efetividade para comportamento suicida, para transtorno de personalidade borderline. Então, ela é padrão ouro para o tratamento de
transtorno de personalidade borderline, comportamento suicida, ela tem tido resultados muito bons também para compulsão alimentar. Né? Então, ela é uma abordagem comportamental, cognitivo-comportamental, que eu costumo dizer que é para... Eu costumo dizer não. Ela é para emoções intensas, desregulação emocional intensa. Né? E quando eu não estou trabalhando com desregulação emocional muito intensa, com comportamento suicida, tudo isso, eu priorizo usar a ACT. Entendi. Mas você pode usar, por exemplo, nos dois, em um paciente só as duas abordagens, dá para... De alguma forma, sim, mas assim, não é misturando tudo. Entendi. Porque o que a gente faz? A gente faz uma conceitualização de caso. Chega um paciente, e aí eu vou entender o que é a queixa dele, vou trazer a queixa dele numa forma mais técnica, transformar isso numa queixa clínica, para que eu consiga fazer uma conceitualização dentro dos conceitos da abordagem que eu uso mesmo, para daí decidir pelo plano de tratamento. Ah, sim. Só que eu vou entender primeiro isso, eu vou entender primeiro o que é a queixa que o indivíduo trouxe para mim. Para depois tomar essa decisão. Mas o que a gente pode ser que a gente faça muito? Eu uso a abordagem ACT e a DBT, ela tem o que chama treino de habilidades. E o treino de habilidades, ele tem algumas técnicas importantes, umas técnicas muito boas que a gente pode ir conseguindo usar a partir do acompanhamento via ACT também. Entendi. E o que é a ACT, então, né? Terapia de aceitação e compromisso. Ela é uma terapia contextual. Contextual é que considera o contexto do indivíduo como um todo, né? Ela é baseada na filosofia do contextualismo funcional, né? E grosso modo é isso, né? Considerando todo o contexto, considerando como que a pessoa funciona, como que são os comportamentos, o funcionamento daquela pessoa dentro daquele contexto, daquele ambiente que ela vive, né? E a partir daí, ela é também uma abordagem transdiagnóstica. Como assim? Transdiagnóstica é que ultrapassa os diagnósticos, né? E aí eu vou usando termos aqui, Taira, que muitas vezes são para ficar mais fácil de entender mesmo, porque senão vai ficar tão longo, eu vou ter que usar coisa muito científica, muito técnica e explicar demais também, exatamente, né? Pra quem tá de fora. Quando eu falo que ultrapassa os diagnósticos, é muito nesse sentido, que a gente não fica preso nos diagnósticos, né? Mas que se eu tenho um diagnóstico de transtorno bipolar, um diagnóstico de depressão, eu tenho aquele diagnóstico, aquilo precisa ser tratado, né? Mas o acompanhamento via ACT, ele é feito através do que a gente chama de 6 processos, 6 dimensões psicológicas. E aí, se alguém quiser pesquisar, é o que a gente chama de hexaflex. Hexa de hexágono mesmo, né? E flex por quê? Porque a ACT é uma abordagem que tem como objetivo flexibilidade psicológica, alcançar a flexibilidade psicológica. Entendi. Porque muitas vezes, dentro da nossa ansiedade, vamos supor, eu sou mãe, eu tenho um filho de 1 ano e 10 meses, eu trabalho em 2 empregos. Então, minha vida é um corre muito doido, eu costumo brincar assim, né? É um caos. E aí, só que na minha cabeça, eu precisaria ficar o tempo inteiro com meu filho. Pra você ser uma boa mãe. Pra eu ser uma boa mãe, vamos supor. Não sou assim, tá, gente? Mas é um exemplo. Então, pra eu ser uma boa mãe, eu precisaria ficar sempre. Aí, pra eu ficar sempre com meu filho, eu tinha que abrir mão do emprego. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto tanto de ser psicóloga. Ao mesmo tempo, eu preciso do dinheiro também, né? Então, nossa, gente. E aí, começa a conflitar tudo isso. E eu queria ser uma boa mãe, eu não consigo ser porque eu tenho que trabalhar. E aí, isso gera um quadro intenso de ansiedade. O que você percebe nisso? Que eu tô vivendo um quadro de rigidez psicológica. Para que eu seja uma boa mãe, eu tenho que estar 24 horas por conta do meu filho. Isso, você tem uma crença que é assim. Exatamente. Aquilo, eu tenho na minha mente essa rigidez. Entendi. E aí, como que a ACT entra? A ACT entra... O que são as 6 dimensões psicológicas da ACT? A gente tem afeto, cognição, que são os nossos pensamentos. A gente tem a presença, o momento presente mesmo, estar no momento presente. Nós temos o nosso eu, que é o nosso self, né? Nós temos os nossos valores e o compromisso, que são as ações comprometidas. Então, são essas 6 dimensões. Entendi.
que é o grande segredo da ACT? É viver uma vida alinhada com os nossos valores. Então, nós vamos entender o que são os nossos valores. É um valor para mim ser uma boa mãe? Mas é um valor para mim também trabalhar. Então, como que eu vou dar conta de sair dessa rigidez psicológica, dessa inflexibilidade psicológica, para eu dar conta de entender que eu sou uma boa mãe, mas Mesmo continuar trabalhando também e tudo isso, né? E aí eu vou trabalhando com esses 6 processos, é entender os meus afetos dentro disso, que a minha ansiedade é um afeto. Entendi. E aí, aceitação da palavra aceitação e compromisso, da expressão aceitação e compromisso tá aí, né? Aceitar os meus afetos, aceitar a minha ansiedade, não é, nossa, minha ansiedade existe, ponto final. Vou descansar na minha ansiedade. Não, é Eu entender sou uma que ela pessoa existe. ansiosa e aceito. Isso, é entender que ela existe, e aí depois vem a outra palavra, que é o compromisso. Qual que é o meu compromisso para que essa ansiedade não cause tanto sofrimento na minha vida? Né? E aí eu vou trabalhando com esses 6 processos para conseguir essa flexibilidade psicológica. Mas aí a conversa para outro episódio inteiro, porque é linda. Eu falo que eu sou apaixonada. Desde o dia que eu conheci a ACT, eu me apaixonei por ela, porque ela é uma abordagem com evidência científica, é uma abordagem dentro das psicoterapias baseadas em evidências científicas, né? Então, vai ao encontro de tudo que eu considero importante dentro da psicologia. Tem uma questão que sempre aparece, assim, nas nossas conversas, é em relação a relacionamento. Nós, mulheres, somos muito afetadas com os nossos relacionamentos, né? Essa abordagem também consegue trabalhar essa questão do relacionamento em si? Sim, porque pensa assim, se através da ACT eu estou buscando flexibilidade psicológica, o que muitas vezes dá ruim no relacionamento? O que acontece muitas vezes dá ruim é a nossa própria rigidez. Sim. É claro que aqui a gente não vai entrar no mérito de relações violentas, de pessoas violentas. A gente vai olhar para o nosso lugar dentro da nossa relação amorosa. Né? Então, se eu tenho maior flexibilidade psicológica, eu dou conta de lidar com as situações de uma maneira diferente, até para sair de um relacionamento violento, se for o caso. Né? Entendi. Porque quantas histórias a gente vê de mulheres que estão apanhando dentro de casa e não conseguem sair. Muitas vezes por conta dessa rigidez. Eu nunca vou dar conta de estar em outro relacionamento, ninguém mais vai me querer. Ou por acreditar que, por exemplo, eu tenho um filho, eu tenho que manter essa família, né, aos olhos da sociedade, que é a família perfeita, porque eu não posso criar meu filho longe com outro companheiro. Isso também acontece muito, né? Isso mesmo. Eu queria te perguntar sobre o narcisismo, o transtorno da personalidade narcisista. Isso. Ele tem tratamento? Porque, geralmente, isso é vozes da minha cabeça, viu, Vanessa? Pode me corrigir. O que a gente percebe é que o narcisista, geralmente, ele não se enxerga como narcisista. E que, para um tratamento, a gente tem que entender que a gente precisa melhorar em algum ponto. E ele não precisa melhorar em nada, porque ele é um ser perfeito. Dentro dessa abordagem, existe alguma coisa relacionada, assim, que dê para trabalhar com o transtorno de personalidade narcisista? O que acontece com o transtorno da personalidade narcisista? Nós temos 11 transtornos de personalidade. Né? Nós temos muito mais, mas de personalidade são 11. Né? E eles são divididos em 3 grupos, que a gente chama de grupos ou clusters. Né? O transtorno da personalidade narcisista está no grupo B. Lá no grupo B a gente tem narcisista, antissocial, que é o conhecido como psicopata, borderline e o histriônico. Esses transtornos, eles são conhecidos como são pessoas intensas, são pessoas dramáticas. Sim. E o próprio manual, não sou eu que estou dizendo, tá? O próprio manual fala de pessoas manipuladoras. Dentro desse grupo, do grupo B. Sim. Né? Os pacientes com transtorno da personalidade borderline questionam muito manipuladoras. Então, assim, eu não estou chamando as pessoas de manipuladoras. Isso está escrito lá no manual. E se a gente for parar para pensar, todo mundo manipula de alguma forma.
Uhum. Para conseguir as coisas que eu quero, eu manipulo de alguma forma. Uhum. Até para eu estar aqui hoje, eu manipulei meu horário, Sim. né? Então, assim, não é olhar com esse... É porque a palavra manipulação, ela é carregada de um estigma, né? Uhum. Mas, assim, o manual fala de manipuladoras tão dramáticas, intensas emocionalmente, com muita desregulação emocional e com essa característica de manipulação também. Aí, lá dentro do transtorno da personalidade narcisista, o que acontece? É isso mesmo, de olhar como... O que a pessoa com esse diagnóstico, ela faz muito? Ela precisa ser adorada, ela precisa ser gostada, ela precisa ser vista. Uhum. Né? Ela quer estar perto de pessoas grandiosas, mas ela também não dá muito conta de se relacionar com pessoas grandiosas. Porque lá dentro do pequenininho, lá dentro do escondido, ela quer se relacionar com pessoas que ela considera menores que ela. Porque pessoas maiores do que ela vão demonstrar o quanto que a autoestima dela é frágil. Então, o transtorno da personalidade narcisista tem também, por característica, uma autoestima muito baixa. Entendi. Faz muito sentido. Sim, não, faz muito sentido. Quando a gente vai estudar, né? Você vê o tanto que é bonito de estudar. Mas é muito triste, sim, de se relacionar com pessoas assim, com esse transtorno, né? Mas você me perguntou se tem tratamento. Pro narcisista. O que acontece? As pessoas, tanto com a personalidade narcisista quanto antissocial, eles geralmente não vão para terapia para tratar o transtorno. Eles não se enxergam dessa forma, primeiramente. Não enxergam que existe um problema. Entendi. Né? Eles se enxergam como grandes. Uhum. Sou grande. Não, você sabe quem sou eu, por acaso? Você acha que eu vou ficar nessa fila aqui? Não, você não sabe com quem você está falando. Entendi. Né? Então tem muito disso. Mas isso não é um problema para essa pessoa. O problema, muitas vezes, é que eles acreditam que merecem tão mais que pode gerar um transtorno de ansiedade, pode gerar uma depressão, pode gerar um comportamento suicida. Entendi. Autoestima muito baixa, lembra? Então, ele não vai, muitas vezes, por conta de tratar isso, mas ele vai tratar uma depressão. Ele vai tratar uma ansiedade, ele vai tratar um pânico, né? E é isso que assim que essas pessoas chegam no consultório. Entendi. Mas aí, tratado tudo isso, geralmente eles vão embora. Entendi. Muitas vezes vão por determinação judicial também. Mas o narcisista não costuma praticar crimes assim, não. Porque ele precisa preservar a imagem dele. É algo mais ali de uma de violência uma pompa psicológica. Isso, violência psicológica. Mas tem tratamento? Vamos supor que a pessoa decida ir pro tratamento. Tem tratamento sim. Só que não tem nenhuma abordagem padrão ouro. O único transtorno da personalidade com abordagem padrão ouro é o borderline. Que é a DBT. Os outros, a gente vai fazendo psicoeducação, a gente vai fazendo cuidado. E a ACT é muito boa para isso, para ir alcançando a flexibilidade psicológica, sim. Desde que ele permita-se ficar. Porque a terapia é isso, né? 50% seu, 50% meu. Verdade. E nem sempre isso é possível. Mas é sofrimento clinicamente significativo. Para si ou para os outros. Então, muitas vezes, esse transtorno gera um sofrimento para o outro também. Verdade. Vanessa, já que a gente entrou nesse nicho de relacionamentos, eu queria a sua opinião referente ao que demonstra, assim, né? Eu estou num relacionamento saudável ou não? Como que eu consigo identificar? Eu percebo que a melhor forma de você identificar se o seu relacionamento é saudável é se no fim do dia você tá mais feliz do que triste. Entendi. Eu falo isso assim há muitos anos mesmo, né? Porque isso é uma demanda que sempre chega na clínica. Relacionamento é algo que sempre está presente na clínica. E como é que você tá no fim do dia? Quando terminou seu dia? O balanço de tudo que você conversou com essa pessoa com quem você se relaciona, de tudo que você viveu com ela, das interações que você teve com ela, como que você ficou no final do dia? Como é que são as respostas? Como é que são as emoções que vieram? Então, primeiro vai por aí. Só que assim, tem uma coisa. Pode ser, Vanessa, você falou mais cedo que ninguém é obrigado a ser feliz. Então, aí vamos entrar nisso aí, né? Pode ser que a pessoa com quem eu me relaciono tá vivendo um momento mais difícil para ela. Sim. Então, tá saudável eu estar nesse relacionamento? Pode ser que esteja sim, porque nós estamos juntos nessa parceria, eu podendo ser quem eu sou,
ajudando essa pessoa a passar por esse momento difícil também. Ninguém tá feliz nessa hora, mas todo mundo tá conseguindo ir junto aqui. Outro aspecto, né, que é muito importante. Eu posso ser quem eu sou? Ou eu preciso ficar cheia de dedos, pisando em ovos, preocupada com o que ela vai dizer, com o que ela vai pensar? Se eu vou para um lugar e vou sair chorando desse lugar, o que ela vai me responder? Essa liberdade para ser. Entendi. Porque também não dá pra gente estar cheia de dedos, né? Não viver intensamente a sua verdade, na verdade, assim, nem é intensamente, mas viver aquilo que você é por muito tempo sem adoecer, né? Sim. Porque você vai tentando, criando um personagem ali que você não vai conseguir manter por muito tempo. E tentando o tempo inteiro agradar aquela pessoa, tentando agradar aquela pessoa sem ser quem você é. Porque no relacionamento a gente quer agradar. Sim. Eu dou muito o exemplo do colocar comida no prato pro marido. Pensa aqui comigo. Eu tenho obrigação de colocar comida no prato pro meu marido todo dia? Não, eu não tenho. Mas e se um dia eu quiser colocar? Se um dia eu quiser fazer um agrado pra ele? Se eu quiser fazer um carinho? Tudo bem, né? Ou então, se ele quiser fazer isso pra mim, tudo ótimo também, tá tudo certo. Verdade. Tem muito hoje em dia tem muito essa discussão, né, das mulheres que decidem parar de trabalhar para ser donas de casa. Tá tudo bem isso, gente. Se tá todo mundo tranquilo, satisfeito com isso, se ninguém tá sofrendo por conta disso, tá tudo certo. Que aí tá no lugar de uma escolha dela e não de uma imposição do companheiro. Exato. Olha, você não vai trabalhar mais, eu decidi, né? Isso. Porque é uma coisa que também vai estar agradando a ela, né? Exatamente. Não, eu escolhi ficar em casa com os meus filhos, cuidando da minha casinha, eu adoro ser dona de casa, e tudo bem. Então, não, tô fora, não quero cuidar de casa de jeito nenhum, quero trabalhar. Ótimo, quero ser mãe, não quero, e é isso. É poder ser, ter essa escolha que os dois respeitem, que os dois gostem, né? E lembrando que ninguém é obrigado a ficar no relacionamento, né, gente? Exatamente. Mas ninguém é obrigado a ficar no relacionamento, e a gente sabe que tem essas dificuldades de sair de um relacionamento, né? Sim. Quando ele não é um relacionamento saudável. Mas uma coisa também que é muito, assim, engraçado, e eu vou percebendo ao longo até da minha carreira profissional mesmo, que a gente parece que repete padrões. De repente, eu me relaciono com uma pessoa que tem tais e tais características, e depois eu tô em outro relacionamento e é muito parecido a forma dessa pessoa me tratar e tudo mais. Isso é comum acontecer? Você percebe também na clínica? A gente troca só de parceiro, mas parece que é a mesma pessoa? Muito comum, sim. Acontece com muita frequência e a gente não vê só na clínica. Muitas vezes a gente vê em amigas. Ah, é verdade. Amigas e amigos também, porque homens também passam por isso, né? Entendi. Mas o nosso foco aqui é falar mais sobre as mulheres, então... O que acontece? Dentro da psicologia comportamental, a gente tem um conceito que a gente chama de reforço. São os reforçadores. Que é o quê? São comportamentos nossos, atuações nossas de alguma forma, que fazem com que o outro se mantenha fazendo alguma coisa. Vamos supor, a história de pôr comida no prato. Se eu ponho comida no prato pro meu marido todos os dias, eu querendo ou não, eu reforço o comportamento dele de ficar esperando a comida no prato lá, sentado no sofá. Sim. Mesmo naquele dia que eu tô até aqui de tarefa pra fazer, atravessada, folgada de tarefa, mas eu tenho que fazer a janta e colocar lá na mão dele pra ele comer, e depois eu tenho que retirar o prato, né? Porque isso já ficou reforçado. Ele espera que eu faça isso. Sim. Então, muitas vezes, a forma como a gente se comporta reforça o comportamento do outro com a gente. Então, aquela velha história das mulheres serem cuidadoras dos maridos, cuidadoras dos namorados, entra muito nesse lugar de, não, eu aprendi a cuidar. Então, se eu continuo cuidando, se eu não deixo meu namorado abaixar a tampa do vaso, se eu não deixo ele lavar o prato que ele come, se eu não deixo ele pôr comida... Ele nunca vai fazer, porque eu tô fazendo por ele. Ele nunca vai fazer. E ele tá errado, será, gente? Muito? Um pouco. Vou te contar... Não, então eu vou te contar o que a minha psicóloga falou pra mim uma vez, que eu fiquei com muita raiva, né? Eu tinha... outra história que meu marido vai me matar. O Bento tinha nascido recentemente, aquele caos dentro de casa, e eu não lembro o que era, Taira. A situação mais, esqueci, ainda bem que eu esqueci, né? A
Senão eu iria contar aqui. O Danilo ia ficar bravo. Exatamente. E aí, eu sei que eu virei pra minha psicóloga e falei assim, mas eu não aguento isso, por que que eu que tenho que resolver, por que que eu que tenho que fazer e não sei o quê. Aí eu sei que no fim ela virou pra mim e falou assim, se eu fosse ele, eu faria do mesmo jeito. Nossa Senhora, eu fiquei com tanto ódio dela, mas com tanto ódio dela. Mas na hora eu entendi o que ela falou pra mim. Falei, você tá certo. Se eu fosse ele, também eu faria. Eu continuaria fazendo Porque eu tô ali isso. fazendo por ele. Porque eu tô ali reforçando esse comportamento dele. Eu mantenho esse comportamento dele. Entendi. Se eu deixar de... Aí ela me perguntou, se você deixar de fazer, o que vai acontecer? Ele ia fazer. Não ia acontecer nada de tão grave. Ninguém ia morrer, a criança não ia passar fome, ninguém ia ficar doente. Então, assim, muitas vezes nós não damos conta de deixar de colocar a comida no prato pro nosso namorado, pro nosso marido. Isso não é só sobre comida no prato. Eu ia falar agora, entendi. Isso é sobre tudo, né? A gente não dá conta de deixar de ser mãe dos nossos maridos, dos nossos Isso namorados. fala um pouco do nosso... dessa questão do controle, dessa necessidade da gente controlar as coisas? Eu acredito que pode ser que fale, mas eu acho que fala muito mais sobre a nossa socialização como mulheres. Porque que bom que a gente está caminhando em mudança, para mudança disso, mas nós somos socializadas para cuidar. A gente brinca de boneca quando a gente é criança. A gente brinca de mamãezinha, de filhinha. Sim. Né? Os meninos brincam de quê? Brincam de hominho, de terra, de correr, de carrinho, de lutinha. Né? Então, tá certo que com certeza alguém vai falar, mas eu brincava de tal coisa. Sim, só que a grande maioria das mulheres é socializada. Tem a cozinhazinha para arrumar, para limpar, de casinha. Né? Os homens não têm esse lugar. Então, pressupõe-se um lugar de cuidado na socialização da mulher. Né? Que é diferente do lugar do homem. E aí a gente vai aprendendo isso também. Quem tem irmãos, mulheres que têm irmãos, veem muito isso. Né? Que o menino é criado de uma forma e a menina é criada de outra. Eu levei o Bento no aniversário essa semana, que aí a mãe da menininha virou para ela e falou assim, ela deitada, brincando, da mesma idade do Bento, menos de 2 anos, aí a mãe falou assim, menina, cadê a moral de moça? Tadinha. Nem 2 anos, tá lá brincando, abrindo as pernas pra lá e pra cá, porque ela tá brincando. Da mesma forma acontece com os meninos que quando choram, não chora não, você é homem, né? Exatamente. Então, nos coloca em caixinhas, né? Exato. Vai muito pra socialização, pra forma como a gente é criada. Sim. Né? E aí, essa forma como a gente é criada, muitas vezes pode entrar a necessidade de controle. Né? Também. E a questão da síndrome da salvadora, por exemplo? Eu repito o padrão de sempre estar com uma pessoa, que eu preciso de alguma forma ajudá-lo, que eu preciso, às vezes, até tentar mudá-lo. Acho que é isso mesmo, eu não sei se é esse nome, isso que eu estou explicando, mas você já atendeu algum caso que fosse assim? O que você me fala disso? Síndrome da salvadora não é um termo técnico dentro da psicopatologia, nada disso. É um termo conhecido, tipo síndrome de Peter Pan, síndrome da impostora, existe também, né? Mas não são termos técnicos, né? Só que são termos conhecidos, que dá pra gente usar sim, né? Ninguém vai deixar de usar porque não é técnico. Mas essa síndrome da salvadora, eu acho que vai muito ao encontro dessa história da socialização. Sim, fui criada para cuidar, preciso cuidar. Só que eu fico pensando também muito no... Comigo vai ser diferente. Entendi. Ele vai... eu vou conseguir mudar esse cara. De mim ele vai gostar. Não, imagina. Imagina o troféu que eu vou ganhar se eu pegar esse cara, tirar ele da sarjeta e ele virar um maridão. Um empresário maravilhoso. Né? Enfim, é isso. Tem até um negócio que tem na Bíblia, agora eu não vou lembrar certinho, né? Eu sou cristã, mas eu não sei a Bíblia de cabo a rabo, que fala... Ninguém sabe. Que a mulher que tá nesse lugar, assim, de levantar o homem, agora eu não vou lembrar, mas realmente existe essa questão. Como que a gente muda, Vanessa, esses padrões, né? Para de repetir esses padrões, de sempre se relacionar com pessoas muito parecidas, com problemas muito parecidos. A primeira coisa é a gente reconhecer que isso está acontecendo. Né? Porque o que a gente faz muitas vezes?
vou sair desse relacionamento, preciso sair desse relacionamento, não tô bem, não tô feliz, termino. E quando eu termino, o que muitas vezes eu faço? Eu não cuido de mim efetivamente. Pode ser que eu já caia em outro relacionamento de uma vez. Eu não dou conta de ficar sozinha assim, gente. Entendam que isso aqui não é uma crítica no sentido de você não deve fazer isso porque você é errada, você é boba. Não, não é nada disso. É o padrão mesmo de funcionamento de cada pessoa. E além da gente ser socializada para cuidar, criada para cuidar, a gente é criada para se relacionar também. As mulheres sonham com casamento. Verdade. É. A grande maioria. Quem assistiu Friends, quem acompanha Friends, sabe que a Mônica, ela tinha o livro do casamento quando ela ficou noiva. Não sei se você assistia Friends. Não. Quando ela ficou noiva, ela tinha o livro do casamento. Aí o irmão dela, quando viu aquilo, falou: o livro do casamento! O livro da noiva, não lembro o nome mais. Ela tinha desde criancinha aquele livro que ela montava. Desse tamanho. Então, com tudo que ela queria. Sonho, com tudo que ela queria. Antigamente, assim, até pouco tempo atrás, tinha também os enxovais, né? Que quando a menina era pequena, a família ia construindo o enxoval para quando ela fosse casar. E tinha aquelas caixas de madeira que o pessoal guarda. Na casa da minha avó tem uma caixa dessas, né? Que a gente guardava cobertas e tudo mais, mas eram usadas para guardar o enxoval. Então já vinham construindo toda essa ideia que o casamento era uma realização, né? Sim. E ainda tem muito isso, né? De que, nossa, se não casou, não é uma mulher bem-sucedida, né? Sim. A gente tá rompendo isso, mas ainda existe um pouco dessa visão. E assim, só para ficar bem claro, que não é um problema querer casar. Não tem problema querer casar, não tem problema sonhar com um relacionamento, nada disso. Só que o problema começa quando isso vira uma imposição, apesar de eu não querer. Entendi. Ou então, vira uma imposição que eu quero que aconteça e tudo, só que não aconteceu ainda, né? E na clínica acontece muito de chegar mulheres ali com seus 35, 40 anos. Não, eu tô bem sucedida, eu já consegui sucesso na minha vida profissional e tudo, mas eu não consigo um marido. Eu quero casar. Tá na hora de casar. Tá tudo bem querer casar. Mas isso não pode ser uma imposição a qualquer custo. Eu não sou feliz se eu não me casar, eu não sou feliz se eu não me relacionar. E aí, né, com essa cobrança toda, às vezes entra num relacionamento que não é tão legal, né? Só por estar com um parceiro. Por estar com alguém, é isso mesmo. E aí essa questão da salvadora entra muito nesse lugar de eu preciso cuidar, eu preciso estar junto. E a gente vai mudando isso primeiro reconhecendo. Eu reconheço que eu funciono dessa forma. Porque se eu não sei como que eu funciono, se eu não reconheço, eu não tenho consciência, eu não tenho nada para mudar. Entendi. Né? Então, primeiro passo é reconhecer. Primeiro passo é saber. Né? A partir da consciência, aí é uma coisa que eu sempre falo também, consciência sem ação não é nada. Não serve para nada. Verdade. Porque muitas vezes os pacientes chegam falando assim, eu quero saber por que eu sou assim. Tá bom, saber por que é ótimo. Mas depois que você souber por quê, a gente vai passar pro compromisso? Que faz parte também. Ou então, a gente pode virar e falar assim, o que acontece com mais frequência ainda. Tá bom, saber por quê é muito bom. Mas e se eu te contar que não necessariamente você vai conseguir saber por quê? Que são muitos fatores. É um conjunto, é contextual. Vanessa, uma coisa que eu escuto muito, que eu queria saber a sua opinião. Geralmente, a gente constrói essas questões que precisam ser trabalhadas na infância? Ou é no decorrer da vida? Porque muitas vezes a gente fala, minha criança é ferida, tal coisa acontece por causa do que os meus pais foram de certa forma comigo, né? Faltou isso na minha infância, por isso que eu sou assim. Então, a nossa fase da infância é uma fase que o nosso cérebro está em franco desenvolvimento. Tá a força total. Só da gente ver uma criança em 1 ano, tanto que ela se desenvolve, você já percebe como que faz diferença. Porque, um adulto em 1 ano não é a mesma coisa de uma criança. Verdade. Então, em termos de desenvolvimento do cérebro, de neuroplasticidade também, faz diferença e faz sentido a gente falar isso. As experiências da infância são muito importantes, são primordiais para a nossa vida toda. Sim. Então, pode acontecer de ter traumas também? Pode acontecer, de ter situações da infância, situações difíceis, de comportamentos de repetição que o adulto tem com a gente, de muitas vezes de invalidação, tudo isso pode acontecer. Tanto que na DBT, que é a outra abordagem que eu trabalho, ela fala muito sobre ambiente invalidante.
Que o ambiente invalidante é aquele que invalida as nossas emoções, que invalida nossos comportamentos. Engole esse choro, você não tem motivo pra chorar, não. Entendi. Né? Sendo que a pessoa tá ali com a emoção dela, precisando chorar, precisando se manifestar. Né? E aí ela é invalidada o tempo inteiro. Então, sim, na nossa infância tudo isso é construído. Porém, ao mesmo tempo, na nossa vida adulta, outras coisas são construídas também. Vamos pensar aqui. Eu sofro um estupro. Aqui, com a idade que eu tenho hoje, 41 anos. Sim. Isso vai mexer com a minha vida pro resto dela. Pode ser que eu precise de um tratamento, pode ser que eu desenvolva um estresse pós-traumático. Várias coisas podem acontecer. Isso já na minha vida adulta. Entendi. Né? Então, tudo é muito importante. Não dá pra gente falar que ou é um ou é outro. Não dá pra ficar culpando também os pais. A velha história do depende do psicólogo, que muita gente não gosta, né? Não dá pra ficar culpando os pais de tudo também, não. Né? É claro que existem pais violentos, existem pais que não têm muitas condições cognitivas mesmo, dificuldade muito grande. Claro que existem pais que são realmente ruins, vamos falar isso? Existem pais e mães assim. Sim. Já não vai falar que não tem. Mas em sua absoluta maioria, eles estão fazendo o melhor. Eles dão conta. Ninguém invalida porque quer invalidar. Entendi. Muitas vezes eu ofereço o que eu aprendi, que eu dei conta. Não tem como se oferecer mais daquilo que você recebeu, né? Você oferecer o que você não sabe, o que você não tem. Isso é verdade. Então, não dá pra gente culpar pai e mãe por tudo também, não. Apesar de haver responsabilidade, a responsabilidade é muito nossa. E se aconteceu, por exemplo, eu falei a história do estupro, né? Houve um abuso na infância, houve um estupro na infância. Terrível. Nossa, claro que é terrível. Claro que é um trauma para a vida. Essa pessoa não deveria ter feito isso com essa criança. Tá bom, mas quando eu cresço, como que eu vou lidar com isso? Eu vou conseguir encontrar um tratamento, eu vou conseguir encontrar um cuidado, eu vou conseguir encontrar ajuda. Qual é a minha responsabilidade no que acontece comigo? Entendi. E aqui eu gosto de falar isso com muito cuidado, para ninguém achar que eu tô falando que as pessoas têm culpa pelo que sofreu na infância, tem culpa pelo abuso, por tudo que sofreu. Não é isso. Mas é assim, qual é a minha parte para que eu fique melhor depois que tudo isso me aconteceu? Às vezes a minha parte é só ir lá para minha terapia. No começo. Nos primeiros dias. Eu não sei se vocês já viram um vídeo, eu não sei se é um filme ou o quê, que é o atendimento online, que aí a psicóloga vai conversando com a outra moça do outro lado, que a moça não faz nada, ela fica só triste. Eu cheguei a ver. E aí depois elas começam a fazer as unhas, elas assistem filmes juntas, elas dançam. Às vezes aí ela fica até sem falar nada, só... Isso, ela nunca fala nada. Aí um dia a psicóloga fala, hoje eu trouxe... Ela fala o que ela levou pra fazer, que ela fala, não, hoje eu vou falar. Muitas vezes é isso. Muitas vezes a minha parte, a minha responsabilidade é essa só. Como uma pessoa que sofreu tudo aquilo. E devagarzinho eu vou desenvolvendo isso, né? Pra entendendo o que é que eu posso fazer com tudo isso que fizeram de mim. Entendi. O que você diria, Vanessa, para alguém que tá querendo procurar uma terapia? Principalmente para quem nunca fez, né? Sim, eu diria que terapia não é só desabafo. Que não é só você ir lá e contar dos seus problemas pro outro. Porque muitas vezes a gente escuta isso, né? Se eu quiser contar meus problemas, eu tenho meus amigos e tudo. Não. Terapia não é só desabafo. Terapia é um processo ativo de desenvolvimento, de cura, muitas vezes. A gente não fala em cura dos transtornos, mas a gente fala em cura dessas dores muito intensas. Em conseguir construir uma vida que vale a pena. Na DBT a gente tem essa máxima, por uma vida que vale a pena ser vivida. Então, muitas vezes isso passa pelo processo terapêutico, sim. E o que eu diria de mais importante, procure um profissional qualificado, procure saber mesmo, de registro no conselho, procure saber de como que esse profissional trabalha, vasculhe as redes sociais desse profissional, vai aprender sobre ele, entender o que ele fala, como que ele fala, procurar saber mesmo de indicações. Muito importante, né? Muito importante mesmo ter um profissional muito qualificado, porque a gente como psicólogo, a gente precisa pensar no, antes de tudo, não causar mal, não provocar dano para aquele paciente que nos procura. Porque dependendo de como a gente atua,
acontece de gerar um trauma muito grande para aquela pessoa, um desconforto, um sofrimento. Outro dia eu tava lendo os comentários da internet que eu queria sair correndo. Então, infelizmente, né? Mas eu diria isso, vá, mas dá uma pesquisada primeiro. Entenda que você não vai só desabafar, que é um processo, sim, que é um caminho para você. Que não é só uma sessão, né, Vanessa? Que não é só uma sessão, é um processo, que às vezes vai demorar. E às vezes pode ser desconfortável também, Sim. né? Sim. Eu não estou em terapia agora, mas eu já saí muito desconfortável, às vezes com raiva da minha psicóloga, igual aconteceu com você, né? Mas só que é um processo. Tem uma coisa que eu aprendi. A gente não pode deixar o paciente sair pior do que ele entrou. Entendi. Porque muitas vezes a gente bateu o horário, até a próxima sessão, muito obrigado. Não. A gente tem o cuidado de não deixar o paciente sair pior do que ele entrou. Ah, mas eu tenho outro paciente depois. O que dá para ser feito? Tem uma responsabilidade com isso. Uma responsabilidade, porque dependendo de quem você estiver atendendo, na hora que ele fechar a porta, como é que vai ser? Entendi. Então precisa ter todo um cuidado com isso. Vanessa, como que faz para as pessoas te encontrarem? Qual que é a sua rede social? Eu tô no Instagram e no TikTok como Vanessa com W, F de faca, Psi, de psicóloga. Vanessa F Psi. Só me seguir lá nas duas redes. Tô por lá, postando conteúdo todo dia. Ela é bem ativa, posta todos os dias. Bem ativa, isso mesmo. Eu esqueci de perguntar, o seu atendimento, ele é presencial ou online? Hoje eu faço atendimento só online. Só online. Atualmente só online. Quem sabe um dia eu retomo, né, o atendimento presencial, mas por hora o Bento não dá, o presencial é só do Bento. Entendi. Vanessa, eu quero te agradecer por hoje, né? Você esclareceu muitas dúvidas, trouxe um assunto muito relevante. A saúde mental é algo que a gente precisa sempre estar atento, sempre estar cuidando. Fico muito feliz por ter aceitado o meu convite. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Fiquei muito feliz por estar aqui. Fiquei eu com gostinho de quero mais, né? Porque a gente quer falar muito mais das coisas e tudo, mas fica à disposição. Quem quiser me procurar nas redes sociais, mandar direct, pode mandar, pode me chamar. Tem lá na minha bio o número do WhatsApp também. Fica à vontade que a gente vai trocando as ideias. E quem estiver pensando nesse caminho do processo terapêutico, dá uma olhada nas redes sociais para encontrar o profissional que dê esse acolhimento e essa validação. Né? É isso. Muito obrigada para você que esteve aqui até o momento. Espero que você indique esse podcast para um amigo, né? Eu tenho certeza que tem várias pessoas aí da sua família ou amigos que estão precisando ouvir um pouquinho a Vanessa. E até logo!